Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês aqui. Hoje, domingo, é Dia dos Pais. Eu acordei e desejei um feliz Dia dos Pais para o meu irmão. E ele confessou para mim, falou: "Irmã, ninguém sabe disso, eu vou te confessar algo. Hoje é o pior dia da minha vida, assim. Hoje é um dia muito ruim para mim. E são os traumas de criança, de infância. Então, assim, isso mexeu comigo, sabe, de certa forma. Até conversando com a minha menina ali, eu chorei muito e resolvi compartilhar isso. Agora são 10 horas da manhã e eu conversando com a minha menina, eu falei: "Filha, é tão triste isso, né? Porque eu falei com ele: irmão, você precisa liberar essa dor, você precisa liberar esses traumas, você precisa perdoar, você precisa trabalhar essas crenças." Aí eu falei: "Eu sei que não é fácil, você vai passar o dia e tal, tá com pessoas, vai disfarçar, mas inconscientemente a dor tá ali. E isso não fica só ali, isso afeta em vários setores da vida. Só que parece que ele não tem consciência disso e tá tudo certo." Ele virou pra mim e falou: "Ah, tá bom, é só uma vez por ano isso." Ainda ele lembrou da morte da sogra dele, né, que foi, ele considerava muito. Ele falou: "É igual a data, né, da morte dela. Todo ano, eu e, né, a esposa dele, nós sofremos muito o dia inteiro por isso, mas é uma vez por ano." Só que se engana a pessoa pensar que aquela dor é uma vez por ano. Tá enganado. É, isso não acontece uma vez por ano. Isso ali tá dentro. Isso afeta todos os setores da vida, todos os dias. Então ele acha que é só uma tristeza que expôs para fora, é externo, e que vai passar. Quando passar o dia de hoje, vai passar. E não é assim. Mas como ele não tem consciência e acho que não está no momento, né? Ele não aceita, já falei para ele buscar tratamento, né? Buscar, né, um psicólogo, um terapeuta. Ele falou que prefere deixar esses monstros à sombra dele ali, escondida, para não trazer para fora. Porque senão vai vir muitas mágoas, muita dor, muito sofrimento, mas faz parte. Para você ter cura de algo, você tem que mexer naquilo. Para o remédio, as coisas ajudam muito, mas você tem que ir na causa daquela dor, daquela ferida. O que está causando aquilo? Você tem que ir na causa e resolver a causa, senão você vai ficar toda a vida ali camuflando a coisa, tomando remédio, tentando disfarçar, e vai ficar a vida inteira e afeta em todos os setores nessa questão aí dele. Enfim, mas aí eu falando isso com a minha menina, contando, eu me emocionei muito porque eu falei: "Eu entendo eles, hoje é um dia de muita dor e eu imagino que meu pai esteja por perto, eu tenho essa consciência que meu pai está por perto, meu pai vive, né, ao redor, vai saber aonde, mas ele está vendo, ele sente a nossa presença, ele sabe os nossos sentimentos." Então, assim, meu pai, ele não foi presente na nossa vida. Meu pai abandonou a gente, eu tinha 6 anos de idade. E abaixo de mim tem o mais novo, que tem 39 anos. E esse meu irmão, ele é o mais velho, porque depois dele, o outro morreu também, já tem mais de 20 anos. Ele morreu com muito ódio do meu pai, com muita mágoa, culpando toda a trajetória de vida dele, toda a dor e sofrimento devido ao meu pai. Então ele morreu tragicamente, odiando meu pai. E esse outro meu irmão, que é o mais velho hoje, ele é, assim, meu melhor amigo, sabe? Tudo a gente conversa, ele é o meu irmão mais próximo. E ele tem muito ódio, muita mágoa, muita dor. Quando ele lembra de algo, ele chora. Ele fala: "Eu não gosto de lembrar, porque isso me traz dor." Então tá ali tudo guardado, e isso vai afetando a vida dele. Só que ele não tem consciência disso. Não aceita. Se tem, não aceita. Aí eu falei com a minha menina: "Eu dou graças a Deus por eu ter nascido mulher, porque mulher age mais pela emoção, né? Nós mulheres temos um dom maravilhoso de saber fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos o dom de perdão. Não que homem não tenha, mas o homem é mais pela razão e a mulher é mais emocional.
Então eu dou graças a Deus ter nascido mulher, porque se eu tivesse nascido homem, eu seria mais um, né, dos meus irmãos, traumatizada, revoltada e vai saber lá mais o que, se eu tava aqui. Então, por eu ser mulher, eu fiquei mais do lado da minha mãe. Então, as minhas dores já são relacionadas à minha mãe, não ao meu pai, porque a mulher mais é a mãe, né? Então, todas as minhas dores, meus sofrimentos, tudo que eu passei na vida, é, a causa, assim, o fator que eu direciono foi minha mãe. Claro que a falta do meu pai fez muita na minha vida. Teve um período aos meus 13 anos e eu comecei a ter mágoa, raiva dele. Falar, se meu pai tivesse aqui. Depois eu falei, não, não vou nessa vibe. Eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Então foi indo. Eu dou gratidão, sabe por quê? O meu pai, eu que enterrei ele. Meu pai morreu, hoje eu estava lembrando, ele tem 8 anos que meu pai faleceu. E eu tive o privilégio de enterrar meu pai. Então, assim, eu achei que eu não ia chorar de novo, porque eu já chorei hoje. Mas eu tava fazendo oração agora, agradecendo pela vida dele. E agradecendo a oportunidade dele ter deixado eu cuidar dele no final de vida. Eu tive um privilégio que meus irmãos não tiveram. Então eu cuidei do meu pai, eu acompanhei ele no hospital. Meu pai ficou inválido no hospital, sem reconhecer ninguém, e eu fiquei cuidando dele no período antes dele morrer. Então eu vim acompanhando ele mais ou menos um ano antes da morte e visitando ele, a esposa dele que era acamada, e fazendo o que eu podia naquela época, dando o meu melhor, que eu tinha consciência naquela época. E passaram-se o tempo, meu pai, ele acabou ficando ruim, foi parar no hospital, e eu fiquei um pouco mais de um mês com ele no hospital, e graças a Deus ele não ficou muito, né? Ele faleceu, não precisou ficar tanto tempo no hospital. Mas eu tive o privilégio de cuidar dele, de não ter mágoa, não ter raiva, não ter nada, e ter esse coração, essa empatia, esse amor por ele. E eu tentei passar isso para meus irmãos, mas meus irmãos não conseguiram. Foi mais forte do que eles. Eles não quiseram saber do meu pai, não quiseram dar assistência, não quiseram nada. E ainda eu falei, faz como se vocês estivessem fazendo para um desconhecido, para um mendigo, para qualquer um. Mas faz, porque vocês têm filho, o outro não tem. Eu falei, você pode ter filho e tudo, mesmo não tendo, tudo que a gente faz ou deixa de fazer aqui nessa vida, a gente paga é aqui, não é em outra vida. A gente vai pagar é aqui mesmo. É a lei da colheita, né? Isso é bíblico, isso é qualquer religião, qualquer ensinamento ensina isso. Tem a lei do retorno, a lei da colheita. Tudo que você faz aqui na terra, você vai colher aqui na terra. Se você planta uma semente, você vai colher aquela semente. Você não planta um pé de abacate e vai colher uma maçã. É tudo que você planta, você colhe. Então, pensando também nisso, sabe? No seu dia de amanhã. O dia de amanhã vai vir e ele vem, a conta chega, não adianta. Mas essa empatia, esse amor, sabe? Eles não conseguiram. E eu não julguei, eu não culpei eles por isso. Claro, fiquei um ano sem conversar com dois. Fiquei muito chateada na época. Me afastei. Mas hoje, e com o passar do tempo, até mesmo na época, eu falei, eu não julgo eles. O fator de eu ficar sem conversar não foi por eles, foi por mim mesmo. Porque eu falei, cara, eles podiam ter feito por mim, porque nenhum teve nem empatia nem por mim. Porque minha menina estava com 5 anos, 6 anos de idade, para 6 anos, e eu estava ausentando da minha filha pequena em casa. Minha menina teve um dia que chorando, doente, com febre, e eu lá no hospital não pude estar com a minha filha, eu tive que ficar com meu pai. E esse dia para mim foi tocante, eu pedi a ajuda de um irmão, e ele falar que ele tinha os problemas dele, que cada um com seus problemas. Então isso para mim foi assim. Então eu fiquei mais de um ano sem conversar com esse meu irmão.
E um outro também que falou, eu vou aí, eu preciso pedir perdão pro pai antes dele morrer, porque eu tô com uma dor no pé. E eu acredito que essa dor no pé, eu tive um sonho que aí devido ao sentimento que eu tenho por ele, eu preciso lá pedir perdão para me liberar essa dor no meu pé. Então, assim, eu vou pedir perdão, liberar perdão em função do ego, de algo que ele estava sentindo, com medo do pai, e ele tem um problema por conta disso. Então, assim, na época ficou muito confuso para mim isso, sabe? E ele esteve no hospital e do jeito dele lá pediu perdão, perdoou e nunca mais, nem no enterro ele quis ir. Esse é o mais novo e eu também entendo ele não tem lembranças do meu pai, porque meu pai abandonou a gente, eu tinha 6 anos, ele tinha 3 anos, ia fazer 3 anos, então ele não tem lembrança do pai, tá tudo certo. E o mais velho que é o mais triste, sabe? Porque ele tem lembranças traumáticas do meu pai, ele foi mais presente com meu irmão mais velho, que era mais páreo com ele de idade, então assim, eles presenciaram mais coisa que eu e meus outros irmãos. Sofreu mais nas mãos do meu pai e tal. Então, eu não julgo ele. Eu tenho, sabe, né, uma tristeza pela dor dele. Essa trava, essa mágoa, essa revolta, essa falta, essa ausência, essa carência de pai. Isso é difícil lidar, sabe? Eu gosto muito dele, do meu irmão. Então, assim, eu ouvindo ele falar isso, eu senti gratidão por eu não ter nada disso. Eu sinto amor pelo meu pai. Eu perdoei meu pai. E eu tenho orgulho do meu pai. E é interessante que eu conversando com a minha filha, eu falei, olha o ponto de vista que cada um toma a sua história. Crescemos no mesmo lar, criados pelos mesmos pais. Mas o sentimento e a visão que eu tenho pelo meu pai é diferente da dos meus irmãos, sendo que fomos criados no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Só que tem o fator de eu ser mulher, que é diferente. Tem o fator do meu pai ter saído de casa, eu tinha 6 anos. Então, assim, com certeza o mais velho teria mais lembranças, mais traumas. Mas independente do tempo, ele precisa tomar essa consciência e liberar, porque ele tá fazendo mal nenhum pro meu pai. Não tá fazendo mal nenhum pra ninguém, tá fazendo mal pra ele mesmo, só pra ele. E então é isso que eu queria deixar essa reflexão, esse desabafo aqui, assim, sabe? Que eu acho que muitas pessoas podem até se identificar com essa história e tomar para si alguma coisa aqui, algum aprendizado, refletir um pouquinho, sabe? Porque nada vale a pena. Não vale a pena sofrer, não vale a pena ter mágoa, ódio, rancor, não vale a pena ter nada. E meu irmão desencadeou alguns fatores que eu olho e falo, cara, isso é devido a isso, mas como ele não escuta, ele não compreende, não tem essa consciência, eu não discuto, não falo nada, mas tem coisas que podia melhorar, reparar na vida dele, se ele liberasse isso, sabe? E eu sinto muita gratidão pelo meu pai, o privilégio dele, a oportunidade de eu poder ter cuidado dele no final de vida. Cara, isso me traz tanta paz, eu fiz a minha parte. Eu fiz o melhor que eu pude na época, eu dei o melhor de mim na época. Então, assim, eu fiz minha parte com meu pai e isso eu fico em paz hoje. O Dia dos Pais. Eu fico em paz. Eu vivo em paz, sabendo que eu cuidei do meu pai. Eu cuidei de ti, pai, nos últimos momentos de vida. Eu te dei o amor e o carinho. Tudo que eu tive, do melhor ali eu te dei. O que eu pude na consciência que eu tinha. Isso me traz paz e enche minha alma de alegria. E aí agora eu vou lá dar um abraço nele, no meu irmão, e falar umas palavrinhas de amor, de conforto para ele, sabe? E tá tudo certo. E é esperar o dia de amanhã, né? De hoje passar para chegar amanhã e ele esquecer esse dia, que é só daqui mais um ano na cabeça dele. Mas eu espero, eu tenho fé que ele vai mudar um dia, ele vai atingir um nível de consciência, que ele precisa liberar isso.
E a gente precisa de buscar ajuda, gente, porque às vezes a gente não tem ninguém para conversar, para desabafar, a gente vai guardando as coisas, traz tanto mal pra gente, desenvolve, desencadeia tanto mal futuramente. É por isso que é importante vocês fazerem, ter um acompanhamento, um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa, sabe? Tem que ter. Graças a Deus eu tomei essa consciência e eu tenho também, sabe? Que eu tenho liberado muita coisa também. Que eu achava que não tinha nada aqui dentro, que já estava tudo liberado, perdoado. E descobri algumas coisinhas bem internas e foi muito bom. Foi muito bom. Já foi umas travas aí que tirei. Então é isso. Eu gostaria de, né, compartilhar esse vídeo aí com vocês e eu vou desejar um ótimo domingo, Dia dos Pais para vocês. E Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo é todo dia. Mas eu não ligo muito para data comemorativa, não. Mas uma consciência também que eu tomei ultimamente é que as datas são importantes. Porque eu não vivo nessa vida sozinha. Não é só eu nesse mundo. Somos bilhões de pessoas. Então, assim, se existe uma data, tá todo mundo ali na mesma vibe, todo mundo mentalizando, sentindo aquele sentimento de pai, que é a data de hoje, por exemplo, pai. Então as pessoas estão transmitindo amor, raiva, revolta, trauma, mas tudo em função do pai, essa figura paterna, essa figura, essa energia masculina. Então isso verbera, né, aqui em cima. Fica aquela nuvem, né, aquela energia pairando no ar. Isso reflete todo mundo, todas as famílias, todo ser humano. Então é essa consciência que eu tenho. Está todo mundo na mesma vibe, comemorando, sentindo a mesma coisa, nós estamos todos interligados, nós somos todos um só. Então não tem como não sentir essa energia forte, não tem como não lembrar, não trazer essas lembranças, não tem como não chorar ou sorrir. É isso que eu queria deixar aqui hoje, tá? E eu vou lá dar um abraço nele, de lá dar um abraço à minha mãe, que ela mora com ele. Minha mãe foi, né, essa figura paterna aí na minha vida, na ausência do meu pai. E vou lá no pai da minha menina dar um abraço nele, porque aquele ali é um paizão, ele é um cara, ele é o cara. A gente é muito amigo e lá eu filmo um pouquinho, mostrar a cara dele, se deixar. E vamos lá almoçar com ele, dar um abraço nele, a família dele que tá lá, tá bom? Beijo para vocês e obrigada por me ouvirem. Abraço.